Esse é o canal do Rosa e no vídeo de hoje a gente vai continuar o passeio pela cidade de Brno. E se você não viu a primeira parte desse passeio, eu vou deixar um link aqui em cima, bem nesse cantinho, ó, vai aparecer agora. E aí você clica e abre numa outra aba e assiste agora ou depois. O que importa é que você assista. E logo aqui do lado já temos um dos prédios da Suprema Corte aqui do país. Na frente da casa onde judeus que foram mortos moravam, é possível ver essas homenagens aqui, ó. Aqui é onde fica, né? A casa onde morou o maior compositor aqui da República Tcheca, que se você for embaixo dela e olhar para cima, você enxerga um negócio. E antes de eu continuar, deixa eu situar vocês um pouco melhor aqui, né? Recém começou a primavera, mas ainda faz um pouquinho de frio. Semana passada, por exemplo, estava nevando. Só que hoje já está fazendo um pouco de calor. Já dá para ficar de manga curta na rua. Agora são 6h20 da tarde, já começou o horário de verão e a temperatura hoje é 13 graus. É a média de temperatura dessa época. Então já está dando para aproveitar um pouco mais de luz do dia. Essa época do ano a felicidade já começa a voltar aqui para essa parte da Europa. E agora que vocês já se localizaram, se vocês estiverem planejando vir para cá nessa época do ano, vocês já sabem como que é. Vamos continuar o nosso passeio. Vamos partir ali da Praça da Morávia, perto da igreja de São Tomás, e seguir até a outra igreja do outro lado do centro, que é a igreja de São Pedro e São Paulo. Então, vamos embora! E realmente dá para se perder aqui, porque só nesse quadrado que eu tô, que tem o cavalo, o STF, o museu, a igreja de São Tomás, se eu olhar para o outro lado, eu já enxergo uma parte do castelo. Quer ver? Ó, no final dessa rua, lá no alto, vou dar um zoom aqui. Ó, dá para ver lá em cima o castelo, né? Esse merece um vídeo só para ele, eu não vou nem chegar perto hoje. E caminhando mais um pouco, deixar passar o tram aqui. Bom, aqui tem uma das igrejas mais importantes da cidade, que é a igreja de São Tiago. Aqui é Jakub, ou Jacó. Atrás de mim aqui tem um convento, não sei se é um convento, mas toda hora eu vejo sair freira e frei lá de dentro. Só que eu estou indo agora do lado da igreja de São Tiago, porque tem um ossuário ali. Não vou entrar, mas dá para mostrar um pouquinho ali, tem uma imagem, né? E também na lateral dessa igreja tem um easter egg que aqui do ossuário eu consigo mostrar para vocês. E esse aqui é o ossuário, lá dentro é assim, eles têm um monte de ossos humanos e eles decoram as paredes, né, com esses ossos. Dá para entrar ali embaixo, tem uma taxa de entrada. Uma hora eu explico, faço um vídeo só sobre isso. Só que quando você olha para cima aqui, na igreja, tem uma coisinha esquisita lá no alto da janela. Eu vou dar um zoom aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de mostrar. Ali. Dá para ver que tem um anjinho na janela e ele tá com a mão no toba. E existem várias explicações para isso. Na verdade, existem duas explicações que eu conheço para isso, né? As duas foram contadas por um local aqui, né? Tchau. E o que o cara falou? Assim, primeira clássica, né? É que o cara que fez a igreja não foi pago e aí, para se vingar, ele botou um anjinho fazendo obscenidade ali na janela. E a outra é que existia uma competição entre essa igreja aqui e uma outra que nós vamos ir daqui a pouco, para ver qual terminava antes. E essa aqui terminou antes, e aí eles colocaram aquele anjinho ali como deboche, né? Mostrando a bunda lá para outra igreja. Chegando aqui na praça central da cidade, que é chamada de Praça da Liberdade, mas que durante a Segunda Guerra Mundial tinha o nome daquele que não pode ser pronunciado e foi rebatizada aí depois da libertação, né? Faz todo sentido. Bom, eu falei antes que essa cidade aqui tinha muitas igrejas, né? E uma coisa que quase ninguém sabe é que bem no meio dessa praça aqui, até 150 anos atrás, existia uma igreja, a igreja de São Nicolau. Então ela foi destruída há 150 anos, sei lá por quê, talvez para passar uma estrada, né? Que é o que tem hoje, a estrada onde passa o trilho do tram. E eu vou mostrar agora, eles deixaram a marca
de onde estava essa igreja aí. E aqui, nessas coisinhas douradas, é onde tinha a igreja. Olha só, dá para ver a marca aqui da parte frontal da igreja. Aí faz a volta e aqui na traseira, né, tem a placa da igreja que existiu, uma igreja do século XIII que existiu até 1870 e aí foi destruída. E aí tu tá caminhando aqui pela Praça da Liberdade e você dá de cara com isso. Então, esse aqui é o famoso relógio de Brno, que ninguém sabe explicar como que vê a hora. Talvez seja por isso que eles fizeram o seguinte. Uma coisa legal aqui é que não passam carros aqui pelo centro da cidade, a menos que você more aqui e tenha uma licença especial, ou se você é polícia, ou entregadores também, né? Porque tem comércio aqui no meio da cidade. Então é bem raro ver carros aqui, por isso que a gente vê tantas pessoas caminhando pelo meio da rua. E chegando aqui, num dos edifícios mais famosos da cidade, que é a Prefeitura Velha. Tem essa torre imensa que dá para ter uma visão bem legal de cima da cidade. E outra coisa interessante é isso aqui, ó. Lá em cima dá para ver que uma das coisas das hastes, né, tá torta. E aí é aquela história. Dizem que o cara que fez o negócio não foi pago, por isso ele deixou o negócio torto. Brno é uma cidade cheia de símbolos. Tem aquele relógio, o cavalo, várias coisas, né, que identificam a cidade. E uma das mais notáveis é essa coisa que tem aqui atrás de mim. É o nosso dragão. Tudo aqui na cidade tem esse crocodilo, né, como símbolo. O nome da rádio, no tram tem os crocodilozinhos. Quando alguém vai se referir à cidade através de um símbolo, é um jacarezinho, né, no Messenger. Então, o símbolo da cidade, um dos mais famosos, é o crocodilo, quer dizer, o dragão. Aqui é a parte de trás da prefeitura, ali dá para ver a torre. Eu não vou subir lá hoje, mas eu devo ter alguma foto, algum vídeo que eu fiz em algum dos dias que eu subi lá. Vou tentar achar. E aqui é onde eu considero, talvez o lugar mais importante da cidade, porque é aqui onde há séculos acontece a feira. A feira, né? Frutas, legumes, artesanato. Há centenas de anos ela acontece aqui. O nome desse lugar aqui é Praça do Repolho, Mercado de Repolho. Embaixo aqui desse negócio eles construíram uma rede de túneis para manter, né, o resfriamento das mercadorias que eles vendiam aqui em cima. Existe um tour que dá para fazer e é bem legal. Quer dizer, acho que é, né? Nunca fiz. Também não vai ser hoje. E aqui também tem um teatro nesse lugar, e foi nesse teatro que Mozart tocou quando ele era criança. E aí eles fizeram uma homenagem para ele, deixaram uma estátua aqui na frente do teatro. Esse aqui é o teatro, né? E aí na frente do teatro tem a estátua do Mozart. Fizeram ele em formato de anjo e também sem roupa, né? Tadinho. Ele está em cima de um piano, né? E aqui estamos em frente à catedral e um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, né, que é a Catedral de São Pedro e São Paulo. Tem estátua deles aqui, ó. Eles estão aqui os dois. São Pedro com a chave na mão, né? Acredito que seja ele. E do lado, São Paulo. E essa aqui é a catedral que competia com aquela outra do anjinho na janela, para ver qual das duas terminava antes. E ela é do século XIII, então ela tem aí, sei lá, 800 anos já de idade. Acho que eu vou entrar nela, peraí.
Meu, muito da hora. Eu cheguei lá e bem na hora os caras começaram a tocar aquele órgão que tem atrás da igreja, sabe? Muito massa, cara. Bah! E se tu gostou desse passeio aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu tô um pouco preocupado que andei perdendo aí, perdi 2 inscritos de ontem para hoje. Muito obrigado então por ter me acompanhado nessa volteada aí pelo centro de Brno. E se esse vídeo aqui engajar, quem sabe eu faço o próximo daqui, do Castelo Spielberg, aqui de Brno. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!